E agora, para encerrar, last but not least, queria chamar o Daniel Tijopor. Primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar apresentando o Tijopor para vocês. Eu me chamo Daniel Peçanha e eu sou fundador da startup chamada Tijopor. A primeira grande problemática é que no Brasil, mais de 60% de todo o isopor utilizado ele tem um descarte inapropriado. Isso representa anualmente mais de 36 estádios de futebol completo com isopor. E o isopor no meio ambiente demora mais de 150 anos para começar a se deteriorar. A segunda grande problemática é que o tijolo tradicional cerâmico utilizado na construção civil, ele precisa anualmente, em média, de 2.500 km² de madeira, o que representa em dimensões uma área superior à cidade de São Paulo. Posteriormente, ele passa por um processo de queima, que, por consequência, emite grande quantidade de gases poluentes para a atmosfera. A nossa proposta de valor é contribuir com a preservação ambiental e com a sustentabilidade nas edificações, garantindo conforto, bem-estar e contribuindo com o meio ambiente. A solução para esse problemática é o Tijopor, porque o Tijopor é um material da construção civil inovador e sustentável, que passa por um processo de fabricação simples, tem como matéria-prima isopor de reuso, gesso, aditivos e água, resultando em um material inovador e sustentável. Nas nossas vantagens competitivas, quando comparado com o tijolo tradicional e a parede de drywall, o Tijopor custa apenas R$ 25,00 por metro quadrado, o tijolo tradicional R$ 24,00 e a parede de drywall R$ 90,00, mais de 3 vezes quando comparado com o Tijopor. O Tijopor é um produto ecológico porque ele passa por um processo de fabricação simplificado, onde não ocorre a queima, e reutiliza do meio ambiente aquele isopor para compor sua mistura como agregado. Quanto à massa, o Tijopor possui apenas 70 quilos, enquanto o tijolo tradicional mais de 180, que representa quase 3 vezes quando comparado com o Tijopor. Essa redução na massa acarreta no final da edificação uma redução de até 30% no custo final da obra, onde reduzirá a FCK de concreto, quantidade de aço utilizado e determinando o tipo de fundação utilizado na sua edificação. O Tijopor ele pode ser utilizado em qualquer tipo de edificação e em todo lugar do Brasil. Nas regiões mais quentes, ele atua como um perfeito isolante térmico. E nas regiões mais frias, ele mantém o conforto térmico no interior das edificações. Isso acarreta uma redução de até 11% no gasto de energia dessas edificações. O Tijopor, com a inserção do isopor no gesso, faz com que o Tijopor seja um perfeito isolante acústico, mantendo a qualidade sonora no interior dos ambientes. O Tijopor possui um ciclo sustentável que, no final da vida útil de todas as edificações que utilizam dele, cerca de 80% de todo o isopor e gesso utilizado retorna para o mercado. Quanto à fabricação, em número de dias, o Tijopor está disponível para ser utilizado em apenas 3 dias, o tijolo tradicional cerca de 10 e a parede de drywall por média de 8 dias. No nosso modelo de negócios, temos 2 tipos de venda. A venda tradicional, que é para o atacadista e o varejista, custando R$ 28,00 por metro quadrado, e a venda diretamente para o consumidor, custando, em média, R$ 33,00 por metro quadrado. Na nossa projeção financeira, estimamos que, para o início de junho, nós temos uma produção média de 17 mil tijolos. E o nosso payback o nosso break-even é, em média, no mês de março de 2019, e no final de 2019, temos o objetivo de atingir 3 milhões de tijolos sendo fabricados, o que representa uma receita média de R$ 4,5 milhões. Contamos com as parcerias do governo, da sociedade, das cooperativas e associações para nos ajudar a intensificar o processo de retirada do isopor do meio ambiente e, juntamente, contribuir com os municípios a entrar em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma problemática no Brasil. E, juntamente com as empresas, iremos colocar pontos de coleta e fabricação de tijolos próximo a elas. E com a premiação da RAC Brasil, iremos investir na máquina para fabricar o Tijopor, nas formas para molde do Tijopor, e assim conseguir disponibilizar o produto em grande escala no Brasil. E também estamos abertos para investimento anjos e empresas. Obrigado. Parabéns. Como é que está a escala na matéria-prima?
Como é que você vai conseguir ser quão grande? Pronto, assim, atualmente é cerca de 3 milhões e 600 quilos, isso de volume. Só que o isopor é muito leve. Então, quanto à massa, ele é, em média, 360 milhões de litros. Essa produção, anualmente, ela dá para fabricar, em média, 900 milhões de tijolos. Só que a gente atua, como vou mostrar no slide. Não está voltando. Mas estimamos que, para o próximo ano, no final do próximo ano, nós atinjamos a quantidade de 3 milhões de tijolos. Então, isso representa um percentual muito baixo dessa quantidade de isopor que está no meio ambiente. Então, a disponibilidade que está agredindo o meio ambiente é muito grande e a gente está usando uma pequena parcela disso. Por que você acha que, de tantas opções existentes no mundo, continua sendo só essas duas opções, tijolo e drywall? Olha, porque, assim, por onde eu já morei, no Brasil, na Europa, os principais materiais que eles utilizam é esse. Na Europa, porque se trata principalmente de regiões muito, muito frias, na maioria das vezes, né? Então, eles utilizam a parede de drywall, porque eles são perfeito isolante térmico, né? Só que eles têm um problema que é a questão da sonoridade. Ela causa uma acústica muito ruim no local. Então, apesar disso, ela tem um valor agregado considerável quando comparado ao nosso produto. Mas isso eu considero os dois principais como comparativo, porque eles são os mais utilizados no mundo. Mas e os outros produtos? Por que nenhum outro produto conseguiu adoção? Olha, Não existe. O tijolo tradicional, pelo fato de que ele possui um baixo custo e a matéria-prima é bastante abundante no meio ambiente. E a parede de drywall, por ela ter essa funcionalidade de ser composta por madeira e ser, de certa forma, isolante térmico. Agora, quanto aos demais, talvez seja por conta de custo, alguma coisa do tipo. Como é que você está no processo de certificação técnica, material estrutural? E, segundo ponto, se você fez teste com um pedreiro, o cara que vai montar lá, se tem alguma diferença do processo de manuseio da tecnologia construtiva? Boa pergunta. Quanto à resistência térmica, condutividade térmica, transferência de calor, todos esses testes já foram feitos. Inclusive, quanto à NBR 15.270, que rege toda a alvenaria de vedação vertical, a gente está de acordo com a NBR. Quanto aos pedreiros, uma coisa muito importante é que todo pedreiro passível de fazer edificação, que é muito tradicional no Brasil, que é a do tijolo tradicional, ele é passível de construir com tijopor, né? Então, isso é um dos benefícios que ele torna. E a formatação de construção é como o tijolo tradicional, com cimento CP3, né, e todos as argamassas e os aglomerantes. Daniel, se eu fizer um andar inteiro separando as salas do meu escritório com tijopor, o nome é ótimo, né? É um badá, isso na mão do Arnaldo Antunes vira música. Eu posso depois desfazer e reciclar o tijopor e fazer ele virar tijopor de novo, se eu precisar destruir? Um dado muito interessante que o isopor ele é 100% reciclável, e o gesso, no Brasil, ele tem uma reciclabilidade de cerca de 70%. Né? Então, os dois materiais unidos, você tem essa possibilidade. E a gente trabalha justamente nisso porque uma das maiores problemáticas hoje é que a construção civil ela é uma das maiores produtoras de resíduos sólidos. Né? Então, essa é uma das problemáticas muito grandes. Sua visão é ser um negócio de nicho ou escalar? Quantos produtores de tijolo tem no Brasil hoje? Você vai substituir quantos por cento deles? Olha, desse material ainda não tem, mas quanto à substituição, um dado da Associação de Cerâmica Vermelha do Brasil é, em média, 5.000 empresas atuando na fabricação de tijolos, né, que seriam as rolarias. Então, olha, esse percentual, para eles, assim, considerando um valor de mercado, não é tão significativo para, assim, digamos, uma concorrência direta para isso, porque até eles já estão no mercado há muito tempo. Mas a gente busca justamente isso, contribuir com a sustentabilidade, né, e, de certa forma, ir alcançando o mercado.
Bom, acho que depois dessas apresentações, vocês estão com problema. Não sei se já acabaram de fazer as avaliações, mas eu queria pedir que fechassem e entregassem para alguém do time. O Pedro pode recolher. Eu